Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 17 de outubro de 2022, a danada da segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, dá essa moral aí para o nosso canal continuar crescendo. Se você quiser também o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Então bora, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, segundou amanhã. Sei que muita gente não gosta de segunda, mas a gente tem uns joguinhos interessantes. Ontem cravamos mais uma vez o bilhete do canal, em nome do Pai e do Filho, receba! Sim! Vambora então, hein? Vamos pra segunda. Primeiro jogo que a gente tem aqui, a 1h30 da tarde, Campeonato Italiano. E a Inter já venceu hoje, hein? Falar nisso, que mole do Yokohama, hein? Pelo amor de Deus. A odd que tava 1,60 antes do jogo ainda caiu pra 1,40. Os caras tomaram 3 dentro de casa, né? Mas faz parte. O restante aí, pelo menos pelo que eu tô acompanhando, show de bola. E lá Real Madrid. Falei. Vambora aqui. 1h30, Campeonato Italiano, Sampdoria contra a Roma. Roma de José Mourinho. O que a gente tem de interessante para esse jogo? Para mim, o que eu tenho de interessante é essa cotação da Roma a 1,72, enfrentando a Sampdoria, que vive um mau momento. Se você olhar aqui, ó, a Sampdoria dos últimos 5 jogos, ela perdeu 4 e empatou 1. Não ganhou os últimos 9 jogos, tá 9 jogos sem vencer. É realmente um momento horrível que vive a Sampdoria, sofrendo 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos, tá ligado? Sofrendo muito gol, sofrendo gol no primeiro tempo em todos os últimos 7 jogos. E a Roma marcou gols em 8, sofreu gols em 8 também. Ambas marcam sim nas últimas 4, né? O time que tá fazendo muito gol e tá sofrendo muito gol também. Mais de 2 gols e meio em 8 e gol no primeiro tempo em 8. Olha só que interessante. A Sampdoria, ela vem sofrendo gol no primeiro tempo dos últimos 7 jogos. E a Roma teve gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10. Será? Deixa eu ver como tá as cotações aqui, tropa. Gol no primeiro tempo, a cotação tá em 40. Interessante para botar no bilhete. Ou então levar para ao vivo. Rapidinho essa cotação vai subir. O mar de gol e meio é interessante porque a Sampdoria, além de ser um time que está sofrendo muito gol, um time que quer sair dessa situação, é um time que teve mais de 1 gol e meio em todos os últimos 7 jogos. A Roma teve mais de 2 gols e meio em 8, então é um padrão muito legal aqui para buscar esse mais de gol e meio. E outro cenário é buscar um Roma empate anula, aproveitar que a Sampdoria não está vencendo de ninguém, né? 9 jogos sem vencer, são todos os jogos do campeonato. Exatamente, ela ainda não venceu no campeonato. Então assim, indo com o empate anula, é em caso de empate, né? Caso a Sampdoria siga isso assina sem vencer, a gente não perde, apenas anula. Então, é um jogo interessante para buscar algo a favor da Roma ali com o empate. A Roma que está sem o Dybala, né? Se machucou, mas ainda assim é um time muito melhor que a Sampdoria. Buscar um gol no primeiro tempo, para quem gosta, pode valer a pena pelos últimos jogos aí. E o mais de gol e meio também, que está pagando muito bem. Beleza? Dito isso, 2-1 para Roma. Vamos seguir aqui no Campeonato Italiano. Às 3h45 eu tenho Lecce contra a Fiorentina. Esse jogo aqui é interessante porque o Lecce teve mais de gol e meio em 8 dos últimos 10 jogos. A Fiorentina teve mais de 2 gols e meio nos últimos 3. O Lecce vem sofrendo gols em todas as últimas 10 partidas, né? O time que sofreu gol em todos os jogos do campeonato. Um time que não ganhou 9 dos últimos 10 jogos. A Fiorentina que vive um mau momento, ó, se você olhar dos últimos 5 jogos, ganhou apenas 1. E eu vejo um confronto aqui bem aberto, tá? Ó, o Lecce ambas marcam nos últimos 4. Se a gente olhar a classificação, são 2 equipes que estão próximas da zona do rebaixamento. E a Fiorentina aqui é um time que, ficou na parte de cima da tabela a temporada passada. Precisa sair dessa situação. E é um jogo aqui, para mim, mais de 1 gol e meio. Tá pagando muito bem, mas são 2 equipes que precisam de fato melhorar. O Lecce que, tá tendo mais de 1 gol e meio direto, sofrendo gol todos os jogos. A Fiorentina também é um time que sofre muito gol. Então, para mim, é joguinho para mais de 1 gol e meio. Não entro nesse mercado de resultados, apesar da Fiorentina ser um time melhor, um time que não vive um bom momento, então eu prefiro ficar de fora. Se tivesse em casa, poderia até valer a pena, mas fora de casa, tropa, toma cuidado, tá ligado? Para mim aqui a melhor opção pra gente é estar indo em gols, tá pagando bem. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-2, 1-1. Esse jogo tem cara de empatezinho, tá ligado? Mas eu iria em gols. 4h da tarde, Campeonato Espanhol, tem um jogo aqui do Villarreal, brabíssimo submarino amarelo, que vai receber o Osasuna. Tropa, esse jogo aqui não tem o que inventar, é casa, empate anula, tá? Apenas, Villarreal é um time muito melhor, tá jogando em casa, precisa voltar a vencer, né? Apesar
de não estar vivendo um bom momento, o Osasuna também não vive, então eu tenho duas equipes que não estão vivendo um bom momento, só que o Villarreal é um time muito melhor, que vai estar jogando em casa, um time que dos últimos 10 não perdeu em 8, tá ligado? Tem empatado, mas também não tem perdido muito, então é interessante ir com o empate anula. Em caso de empate a gente fica tranquilo, mas vou falar para vocês que a tendência aqui é do Villarreal vencer esse jogo, então essa vitória seca tá valendo muito a pena também. Beleza, tropa? Vamos olhar aqui a classificação rapidinho. Aqui é um confronto direto, né? Pelo menos no início do campeonato. É claro que o Villarreal quer brigar aqui por vagas, seja na Champions League, na Europa League. E a tendência aqui é que ele acabe vencendo o Osasuna dentro da sua casa, tá? Mas quem quiser ir mais tranquilo, vai com empatezinho anula. Em caso de empate a gente não perde. E esse jogo aqui tem cara de 3-1 pro Villarreal. E para a gente fechar o nosso dia, 8 horas da noite, tem um clássico paulista aqui entre Red Bull Bragantino contra Santos. O Santos que teve menos de 3 gols e meio nos últimos 9 e o Bragantino menos de 3 gols e meio em 8 dos últimos 10. A gente olha aqui a classificação. Tanto o Santos quanto o Bragantino estão brigando aqui por uma vaga na Sul-Americana, né? Acredito que não vai fugir disso. O Bragantino tem a vantagem de estar jogando em casa. Deixa eu ver o Santos como visitante. Santos como visitante ganhou apenas 2 em 15 jogos, é um péssimo visitante. E o Bragantino em casa perdeu apenas 3. Deixa eu ver os últimos jogos entre elas. A gente teve 2-2 na Vila, ano passado teve 2-0 para o Santos, 2-2 na casa do Bragantino, 1-1. Ó, detalhe interessante é que todos os jogos entre elas, se você pegar, todos saíram 2 gols, tá ligado? Então esse mais de 1,5 tem valor. Tem valor. O Bragantino é um time over, o time que teve mais de 2 gols e meio nos últimos 3. Não chega a ser aqueles jogos malucos de 4 gols e tal, mas 2 gols aqui a gente tem bastante chance de ver. Menos de 3 gols e meio pelo padrão aqui, tanto do Santos quanto do Bragantino, também é interessante, tá? Esse Bragantino empate anula não me pega, tropa. Não confio no time do Bragantino. Eu vou falar para vocês, ainda mais que o Bragantino não ganhou 9 dos últimos 10 jogos, né? Melhor dizendo, ganhou apenas 1 dos últimos 10. Então, para mim, eu entraria nesse mais de gol e meio, porque tá pagando bem. O retrospecto do clássico é sempre sair em 2 gols, ou então eu entraria na lógica aqui e iria no menos 3 gols e meio. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos, né? Eu sei que tem outros jogos aqui, mas eu não curti muito. Tem os jogos aqui do Campeonato Argentino, para quem gosta, mas, pô, tô fora, tá ligado? Tem o jogo do Fenerbahçe, do Jorge Jesus, né? Tá até numa campanha legal aqui os últimos jogos, dá para ir com o Fenerbahçe empate anula, ou então mais de 1,5. Esse jogo aqui, normalmente o Fenerbahçe é legal para gols, né? O time do Jorge Jesus é bom para gols, ó. 1,5 em 8 dos últimos 10, o Ankagoro 2,5 nos últimos 6 jogos. Aqui vale a pena 1,5, hein? No Turcão aqui, esse jogo das 2 horas da tarde. Bom, então é isso, fechamos nossos jogos, que seja um dia bom pra gente, que a gente continue mantendo uma média legal nos nossos bilhetes e nas nossas entradas. Conto com a presença de vocês amanhã e tamo junto, muita fé, bora pra cima!